Porque a gente só fala o que é bom e faz bem, a gente só fala bem, falando o bem, quando a gente começa a ouvir. É só quando a gente começa a ouvir. Só pessoas que ouvem são capazes de falar o bem, falar com sabedoria, que ouvem o outro, os outros. Como diz o apóstolo Tiago, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, mas pronto para ouvir. Pronto. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, uma conversa longa, uma pessoa maravilhosamente agradável. E no meio da conversa ela me falou, sabe, Caio, eu sou uma pessoa que fui aprendendo a falar pouco e a ouvir bastante, de modo que na minha casa eu sou sempre a última pessoa a falar. Todo mundo fala, meus filhos, meu marido, todo mundo fala. Falam muito. E eu ouço. E tento discernir o que está no coração de cada um deles. Às vezes eu entendo que se eu falar eu só vou atrapalhar, porque eles estão num molde tão ruim que naquela hora a minha palavra não ajudaria. Aí eu me calo, me retiro, eu oro, eu peço a luz celestial, a iluminação dos céus, para iluminar a mente de cada um deles. Às vezes eu volto para o lugar e vejo que algo aconteceu e eles mudaram a atitude. E só muito raramente, quando eu vejo que eles insistem no falar o que é mal, é que eu me interponho. E é uma raridade. E aí, nesse caso, eu intervenho. E eu reúno. E eu tento falar pouco, mas falar o bastante, para todos eles entenderem. Como eu não sou de ficar falando, ela disse, quando eu falo, parece que todos eles ouvem, o que é diferente de um cara palrador que fica falando, fala tanto que ninguém ouve mais. Fala tanto que ninguém ouve mais. Que é uma coisa que a cada dia eu aprendo mais. Eu falo muito aqui, pregando, mas eu já disse, no ambiente da minha casa, eu cada vez falo menos. Agora a gente vive em 3, mas quando o dia a dia era um cotidiano cheio de mais gente, de mais filhos, de mais netos e de mais todo mundo, e de mais entradas e saídas, eu fui começando a falar cada vez menos, a ouvir cada vez mais, a prestar atenção. Você vai ficando com indisposição opinativa frequente. Você só tem vontade de opinar na hora absolutamente necessária. E olhe lá. De modo que eu disse para a pessoa, te compreendo. E aí habita a sabedoria. A sabedoria me autoriza a falar apenas depois de eu aprender a ouvir. E essa tem que ser uma das realidades esplendorosas, esplendidamente lindas da ação de Jesus e do Evangelho em mim. Eu posso reconhecer a ação e a qualidade da ação do Evangelho em mim se os meus ouvidos começam a ficar abertos para ouvir. Ouvir o que os outros estão falando. A gente vê até aqui, nesse nosso momento de comunicação, como tem gente irrequieta,
que não para, que fala, que parece que morde um, que belisca outro. Como ontem tinha uma figura aqui que depois me disseram, incômoda demais, para lá e para cá, para lá e para cá. Teve gente que se retirou daqui, foi assistir no portal Caio Fábio, onde não tem chat paralelo, para não ser incomodada. Porque às vezes tem gente que vem para cá numa inquietação. Ele não sabe ouvir. Cada coisa que eu diga que o incomode, ele tem que sair mordendo, dizendo que ele não concorda com aquilo, não sabe nem por quê, porque não entende nada, não ouve nada, não processa nada. E nas nossas conversas de mesa, ou em família, meu Deus, em família, como cada dia as pessoas se ouvem menos. E aí se confundem. E como elas não ouvem o que o outro está dizendo, elas só ouvem o que elas estão pensando. Não sabem nem o que o outro está de fato falando, ou pegaram só um tema, mas não ouviram a narrativa. E a partir daquele tema, somado aos preconceitos e às predisposições do indivíduo, a resposta que dá é a pior possível. O que faz surgir uma discussão, uma raiva naquele que falou o oposto e é entendido do modo absolutamente diferente. Aí começa a haver choque, começa a haver uma inimizade entre os amigos, ou entre pai e filho, ou entre pai e filha, ou entre mãe e filha, ou entre irmãos, porque as pessoas não estão mais se escutando. Cada vez menos se escutam. Por isso, cada vez mais gritam. Gritam. E quanto mais se grita, menos se fala. E quanto mais se fala, quanto sem se ouvir, mais se fica surdo para o que o outro está tentando dizer. Não se consegue ouvir mais. Na família, por exemplo, é um falando em cima do outro. Não há mais nem a moderação, não há mais nem o equilíbrio de um falar, o outro falar, o outro falar, o outro falar, esperar a sua vez, guardar o assunto. É uma baratinação, parece zigue-zagueamento de barata, que vem assim. São os pensamentos das pessoas, e um interrompe o outro, por falar nisso, e o assunto original ficou lá para trás. Se não houver quem recupere, aquilo não volta nunca mais. Eu sei que eu estou falando também da sua casa. E o que o Evangelho, e o Evangelho é Jesus, e Jesus é o Evangelho, faz esplendidamente bem, primeiro é fazer o surdo ouvir. E a grande maioria dos surdos, hoje em dia, onde você vai, estão fazendo sinais de Libras. Eu não sei nenhum sinal de Libra. De vez em quando eu vejo alguém fazer assim lá na Libra, eu não sei por que é aquilo. Mas tem mais Libra do que fala hoje em dia. E talvez seja mais fácil entender alguém falar em Libras do que com palavras, porque ninguém está parando para ouvir o outro. Eu estou quase aprendendo Libras para me comunicar, para ver se eu sou melhor compreendido. Porque está ruim demais o negócio, está horrível, está difícil. Então ele faz tudo esplendidamente bem. Faz ouvir o surdo. Porque surdez relacional é uma deficiência mental, é um bloqueio cognitivo. A gente coloca ali uma tranca, fecha uma porta de cognição.
E isso tem muito a ver com arrogância, tem muito a ver com impaciência, às vezes tem muito a ver com uma atitude de superioridade, às vezes tem a ver com a impressão enganosa de que pode surgir no coração de qualquer um de nós, no meu, no seu, de qualquer um de nós, que o que a gente sabe é maior e mais importante do que o que os outros têm a dizer. Nada podia ser mais falso. Nada podia ser mais falso. E aí a gente vai ficando surdo. Outra coisa que ensurdece é a antipatia. A gente ouve com empatia e a gente se ensurdece com antipatia. A antipatia faz a gente não ouvir. É a empatia que nos dá ouvidos para ouvir. Ele faz ouvir os surdos, que são aqueles que carregavam esse bloqueio e que precisam ser desbloqueados. Precisam que Jesus coloque as mãos nos seus ouvidos. Hoje, agora, Ele toque os meus ouvidos para me desimpedir, para tirar de mim também a audição seletiva, que é aquela audição que só ouve determinadas pessoas e não ouve mais outras. Acontece muito com filhos, que depois de algum tempo, pelas suas arrogâncias filiais, muito comuns, ficam achando que se tornaram superiores aos pais, que sabem mais do que os pais, são capazes de ouvir todos os amigos, às vezes até os amigos mais idiotas, ou amigas, ou profissionais de qualquer área, mas pai, mãe, ou gente da casa, ou irmão, não. Para esses, a surdez está estabelecida. É a tal dessa cognitividade seletiva, tão presente entre nós. E enquanto o coração não entende e não se desbloqueia dos nossos preconceitos, ou dos nossos orgulhos, ou das nossas vaidades cognitivas, a gente não ouve frequentemente quem está mais do nosso lado. Como anteontem eu ouvi uma pessoa dizer: a pandemia me deixou surda para tudo que o meu marido dizia. Eu não conseguia mais ouvi-lo. E faz umas 2 semanas eu ouvi uma pessoa, um filho, dizer que tinha ficado surdo para o que os pais falavam. Era tanto convívio que ele tinha bloqueado mesmo, amuralhado os ouvidos, entupido a cognição desse nível de percepção que decorre do interesse do que o outro tem a dizer. Isso é horroroso, minha gente. E quem está assim está sem a prática do Evangelho. Porque a prática do Evangelho, se a prática do Evangelho faz uma coisa original, é desbloquear a minha cognição para a vida. Ele foi enviado para abrir os olhos aos cegos, para desimpedir os ouvidos dos surdos, para abrir a boca dos mudos. Ou seja, o Evangelho gera comunicação saudável. Faz ouvir, e depois que a gente está ouvindo, a gente fala. Antes disso, nós somos só palradores, só faladores, que às vezes vão ficando gritadores, gritalhões. E quanto mais a gente grita, mais feio a gente fica. Porque a troca de gritos enfeia qualquer um.